Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos entoar o hino 126 para começar. 1, 2, 6. 126, glória. Apenas a primeira e segunda estrofe. Que estão aqui presentes, pelo dia, Pai, tão abençoado que nos deu, Pai, mais um dia de vida, saúde. Senhor, abençoe os irmãos que não podem estar aqui agora, por motivos de saúde, enfermidades, ou mesmo trabalho, Senhor, e outros afazeres. Senhor, dirige suas vidas, seus pensamentos, Senhor, dê sabedoria, e que os que não podem, os que não vêm por qualquer motivo, possam uma hora vir, Pai, também às quartas-feiras. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos então ao 131. 1, 3, 1. Jesus
já está a mensagem. Obrigado. Os irmãos talvez estão curiosos porque Jane não está aqui. Ela pretendia ir comigo para o aeroporto buscar a Alice, Rafa e Ari. Realmente para buscar Ari. E ela levantou da cama e tinha muitas dores na costa, dos dois lados da coluna, e quase não podia ficar de pé ou sentar, né? Então ela estava de cama o dia inteiro. Ela está recuperando um pouco, deu para ela com dificuldade chegar na mesa hoje à noite para jantar, mas pode lembrar ela na oração e espero que ela melhore totalmente. Mas de qualquer jeito buscamos, fomos no aeroporto e Ari está aqui, nem só Ari, mas também seus pais, né? E não houve nenhum problema pegando eles e estamos muito alegres de ter Rafael, Alice e Ari aqui conosco. Eles fizeram uma boa viagem vindo de Manaus. Então, nós estamos no nosso estudo no Filipenses capítulo 2 e temos como nosso tema complexidades da vida. E em capítulo 2 temos chegado a versículos 19 a 30 e aqui eu notei uma dupla de valor. Mas antes de falar dessa dupla, vamos ver uma outra dupla. Certa vez, o Senhor Jesus apresentou uma parábola da qual participaram 4 homens diferentes. Cristo estava tentando ensinar como mostrar misericórdia aos outros. Na parábola, todos esses homens estavam viajando separadamente para Jericó. Na Bíblia, quando está indo de Jerusalém para Jericó, sempre diz que estava descendo para Jericó. Por quê? Porque Jerusalém está na montanha, acima do nível do mar. Chegando em Jericó, está quase um meio quilômetro, eu não lembro exatamente, abaixo do nível do mar. No vale mais baixo que existe no mundo. E descendo, chegando a Jericó, entrando à direita, indo mais para o sul, você chega ao local mais baixo que existe, onde fica o Mar Morto. Ou você pode subir e chegar, entrando à esquerda, seguindo ao lado do Rio Jordão, subindo, você chega ao Mar Galileia, que ainda está por baixo do nível do mar. Então esses 4 homens estavam viajando separadamente, descendo do rio de Jerusalém para Jericó. Enquanto viajava, o primeiro homem foi atacado, roubado, espancado e deixado na estrada como morto. Lemos acerca desse acontecimento na parábola em Lucas capítulo 10.
realmente versículos 30 e 37. Nós não vamos ir lá, porque eu espero que todos conheçam essa parábola. Logo em seguida, que ele estava lá deitado no chão, sangrando e talvez inconsciente, apareceu um sacerdote que viu o homem, olhou em volta, talvez com medo, pensando que ele ia estar atacado também. Não viu ninguém. Hesitou. Então, sem demonstrar nenhuma compaixão, nem mesmo para verificar se o homem estava morto ou vivo, ele contornou o homem o mais longe que pôde e apressou-se a caminho. Em seguida, uns minutos depois, não muito tempo tinha passado, veio um levita, que também viu o homem. Ele também decidiu não se aproximar ou mesmo tentar ajudar. Ele fez a mesma coisa do sacerdote. Passou de lá. E logo ficou se apressando, andando, feliz por fugir, não ter perdido muito tempo na sua viagem. Seria de se esperar que qualquer um desses dois homens demonstrasse alguma compaixão, determinasse se o homem estava vivo ou morto, e então, estando vivo, o ajudasse. Não devia ter havido muita distância entre os dois. Imagine se o sacerdote tivesse parado para verificar o homem, né? Decidido ajudar e começar a auxiliar o homem, e logo teria se juntado esse levita, e juntos eles podiam ter salvado a vida do homem e o levado para um alojamento seguro no caminho mais próximo. Mas isso eles não fizeram. Mais tarde, então, veio o quarto homem, um samaritano. A pessoa que a gente pensa não teria demonstrado compaixão. Mas esse demonstrou compaixão. Também demonstrou misericórdia. Ele parou, tomou o tempo para ajudar o homem, descobriu que ele ainda estava vivo, cuidou de seus ferimentos, então o carregou para o local seguro mais próximo. Este homem mostrou compaixão e misericórdia. Queremos dizer que algo assim nunca aconteceria em nossos dias, né? O que você faria? O que você faria? Coisas como essa estão ocorrendo cada vez mais em nossos dias. As pessoas não querem se envolver. E muitos têm medo de se envolver. Por exemplo, um homem no estado de Kentucky, no meu país, estava dirigindo, indo para um lugar visitar um paciente, quando viu um acidente acontecer. Ele é um médico. Ele parou e deu ajuda aos ferimentos, e depois continuou e fez sua visita. Sabe o que aconteceu? Um dos motoristas que ele ajudou, o processou, levou a juiz. Coisas assim tem razão, porque pessoas hoje em dia têm medo de se envolver.
É possível ser um bom samaritano hoje? Todos devem endurecer o coração para se proteger? Talvez sacrifício e serviço sejam virtudes antigas que, de alguma forma, não se encaixam em nossa chamada civilização moderna. É importante notar que mesmo nos dias de Paulo, a preocupação mútua não era uma virtude popular. Os cristãos de Roma, por exemplo, não estavam muito interessados nos problemas da igreja de Filipos. Paulo não conseguiu encontrar uma pessoa entre eles disposto a ir para ajudar os filipenses, a igreja de Filipos. Pelo fato, os tempos e situações não mudaram muito. Agora, vamos abrir nossas Bíblias para Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. E vamos ler versículos 19 a 21. Aliás, 19 a 30. Até o fim do capítulo. Capítulo 2 de Filipenses. Versículo 19. E nós lemos: e espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuida do vosso estado. Porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. De sorte que espero vou enviar logo que tenho provido a meus negócios. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudações de vós todos, estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente. E de fato esteve doente, e quase à morte, mas Deus se apiedou dele. E não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Neste trecho, especialmente versículos 19 a 21, Paulo está discutindo a mente submissa. Lembra? Temos visto isso na semana passada. Ele nos deu uma descrição da mente submissa no exemplo de Jesus Cristo, nos versículos 1 a 11, nesse livro, Filipenses, capítulo 2. Ele explicou a dinâmica da mente submissa em sua própria experiência nos versículos 12 a 18, que nos últimos semanas estávamos vendo. Agora, ele nos apresenta a dois de seus ajudantes no ministério, uma dupla de valor, Timóteo e Epafrodito. E ele fez isso por uma razão. Ele sabe que seus leitores vão estar propensos a dizer: é impossível para nós seguirmos exemplos como Cristo. Eu
Eu sou pecador, ele é perfeito, ele é Deus. E a gente fica desistindo porque Cristo é um exemplo perfeito, eu não sou perfeito. Ou pensando de Paulo, lembra, Jesus é o próprio Filho de Deus, e Paulo é um apóstolo escolhido que teve grandes experiências espirituais. Eu não sou ninguém, Por essa razão, Paulo nos apresenta 2 homens crentes em Cristo comuns. 2 homens que não eram apóstolos, não eram fazedores de milagres espetaculares como, lembra, Pedro e João, e também como Paulo. Ele quer que aprendamos que a mente submissa não é um luxo desfrutado por poucos escolhidos. É uma necessidade para a alegria cristã e uma oportunidade para todos os crentes. Então, hoje à noite vamos olhar para Timóteo. E talvez nós não vamos chegar até o versículo 24, mas vamos tentar. Se não, então na semana que vem vamos continuar. Paulo provavelmente conheceu Timóteo em sua primeira viagem missionária. Podemos encontrar Paulo na sua primeira viagem missionária em Atos capítulo 14. E em versículo 6, ele chegou às cidades de Listra e Derbe. Ele já estava nessa viagem missionária, já estava em algumas igrejas, tá? Agora ele chegou em Listra e Derbe, 2 cidadinhas próximas uma à outra. Momento em que talvez provavelmente vamos dizer, teve o privilégio de levar o jovem Timóteo a Cristo. Guarda aqui, vamos para 1 Coríntios, capítulo 4, e versículo 17. Porque aqui Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, refere a Timóteo. Ele diz aqui: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Agora, Timóteo não era seu filho físico, mas era seu filho que chamamos filho de fé, porque teve o privilégio de levá-lo para Cristo. E provavelmente isso ocorreu quando na sua primeira viagem. Aparentemente, a mãe e a avó eram 2 mulheres que sempre tinham grande interesse na palavra de Deus. E Paulo menciona isso na sua carta a Timóteo, como estas 2 mulheres ensinaram o filho, o neto, muito sobre a Bíblia. E que provavelmente na pregação de Paulo, quando estava naquelas 2 cidades, elas também aceitaram Cristo, talvez até antes de Timóteo. Lembra o que ele falou acerca dessas 2 mulheres? Vamos para 1 Tessalônica, 1 Timóteo, capítulo 1. Aliás, 2 Timóteo, capítulo 1. Começando com versículos 3 a 5, diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura,
de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo está escrevendo isso para o jovem Timóteo. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Timóteo era filho de uma mãe gentia e filho de filho de uma mãe judia e filho de um pai gentil. Mas Paulo sempre considerou o jovem seu próprio filho amado. Parece que o pai já era morto. Nós não sabemos, a Bíblia não conta nada. E na segunda viagem missionária, quando Paulo voltou a Derbe e Listra, ele encontrou de novo essa família, e Timóteo, tendo sido bem treinado nos ensinos tanto do Velho Testamento, de como viver e como reconhecer o Messias. Lembra, o Novo Testamento ainda não foi escrito. Talvez tinha chegado o livro, o Evangelho de Mateus. Com certeza houve muitas pregações de pessoas que tinham ouvido de Jesus e seu ministério, crentes em Cristo, né? Então ele tinha aprendido muita coisa. Paulo então alistou o jovem Timóteo como um dos seus companheiros na obra de evangelização. Por exemplo, nós lemos dessa experiência na segunda viagem missionária. Vamos para Atos capítulo 16. Lembra, encontramos ele no primeiro em Atos 14. Agora estamos em Atos 16. Atos 16. E vamos ler versículos 1 a 4. Atos 16, 1 a 4. E chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. E realmente, em certo sentido, lembra quem ia com Timóteo na segunda viagem e não foi? Um jovem por nome João Marcos. Paulo recusou de levá-lo na segunda viagem missionária por causa do abandono anterior de Marcos no ministério anos anteriores, quando ele estava iniciando a primeira viagem missionária. Na experiência, e isso nós podemos ler em Atos capítulo 13, antes da primeira viagem missionária, e também capítulo 15, quando foi rejeito. Na experiência de Timóteo, aprendemos que a mente submissa não é algo que repentinamente ou automaticamente aparece na vida de um crente. Timóteo teve que desenvolver e cultivar a mente de Cristo. Não era natural para ele ser um servo, mas ao caminhar com o Senhor nesses 2 anos ou 3 anos, quando ele estava um novo crente, servindo na igreja, sendo usado por Deus, estudando a palavra,
sendo ensinado, e Paulo chegou na segunda viagem missionária, encontrou-lo de novo. Paulo disse: esse eu vou levar. Ele trabalhou com Paulo. Ele se tornou o tipo de servo em que Paulo podia confiar e que Deus poderia abençoar. Eu estava pensando em terminar aqui, mas vamos um pouquinho mais. Vamos ver a primeira característica deste jovem homem, Timóteo. Vamos ler novamente, versículos 19 a 21. Espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo de vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuida do vosso estado. Porque todos buscam o que é céu e não o que é de Cristo Jesus. Para começar, Timóteo naturalmente se importava com as pessoas e se preocupava com suas necessidades. Ele não era interessado em ganhar amigos e influenciar pessoas. Ele estava genuinamente interessado na pessoa e bem-estar espiritual das pessoas. Tinha demonstrado isso naqueles 2 anos de treinamento na igreja local. Paulo estava preocupado com a igreja de Filipos e queria enviar alguém para transmitir sua preocupação e obter os fatos do que estava acontecendo. Certamente havia centenas de crentes em Roma. Lembra? Paulo estava em Roma, prisioneiro, mas muito preocupado com estes. Mas quando Paulo escreve para a igreja de Roma, antes que foi para Roma, ele cumprimentou 26 pessoas por nome em sua carta à igreja de Roma. Encontramos isso no capítulo 16 de Romanos. E nenhuma dessas pessoas estava interessada em ele. Ou podemos dizer, nenhum deles estava disponível para fazer a viagem. Nós não sabemos, mas tinha outras pessoas na igreja lá. Não houve ninguém. E ele diz, porque todos buscam o que é céu e não o que é de Cristo Jesus. Parece que tinha alguns crentes carnais lá. Em um sentido muito real, todos nós ou vivemos em Filipenses 1:21 ou vivemos em Filipenses 2:21. Qual a diferença? Em Filipenses 1:21 nós encontramos, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Em Filipenses 2:21 eu acho dois versículos, mesmo número do versículo, né? Porque todos buscam o que é céu e não o que é de Cristo Jesus. Que contraste! Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, porque todos buscam o que é céu e não o que é de Cristo Jesus. Mas Timóteo tinha uma preocupação natural com o bem-estar dos outros. Ele tinha uma mente de servo. É uma pena que os crentes em Roma estivessem tão absortos em si mesmos e em suas próprias disputas internas. Lembra disso? Vamos para o capítulo 1. Capítulo 1, versículo 15 e 16.
Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Não tivessem dado tempo para a importante obra do Senhor. Sabe, essa é uma das tragédias dos problemas das igrejas hoje também. Alguns que, para mim, viver é Cristo, mas a maioria, o que é para mim, eu procuro. Quero viver minha vida. Eu estou salvo, vou para os céus. Obrigado, Senhor. Mas eu tenho que viver minha vida para mim. Eles desviam tempo, energia e preocupação para longe das coisas que mais importam. Timóteo não estava interessado em promover nenhum partido ou apoiar nenhuma causa divisória. Ele estava interessado apenas na condição espiritual do povo de Deus. E essa preocupação era natural para ele. Mas ele também foi treinado nisso. Como essa preocupação se desenvolveu? A resposta está na próxima característica desse jovem que veremos em capítulo 22, semana que vem. Ele teve um treinamento de servo. Vamos ver isso semana que vem. Vamos lá. Pai, mais uma vez te louvamos pelo privilégio de olhar para a tua palavra, ler a tua palavra. Podemos entender melhor a tua palavra, podemos crescer na graça que há em Cristo Jesus. Ó Pai, que cada um de nós vamos viver no Filipenses 1:21. Para mim, viver porque para mim o viver é Cristo e o morto ganho. Pai, esteja com todos que não podem estar hoje à noite. Pedimos, Pai, que esteja com a Jane, que não podia vir hoje à noite, que o Senhor possa relaxar os músculos ou o que está causando esse problema, que ela possa movimentar melhor, logo estar de novo no pé. E Pai, obrigado pela outros que sabemos que tem pessoas que não podem estar aqui hoje à noite por trabalho, por saúde. Lembramos de Márcia, outros, Pai, ou que estão trabalhando, ou por causa da família, criancinha, alguma razão, por não podem vir, Pai. Abençoa eles também. E Pai, que podemos estar todos aqui semana que vem. Pedimos isto no nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado. Então, aqui termina a nossa parte virtual. E vamos